Alunos, começaremos a ver agora os fatores que afetam, tá, as velocidades das reações, tanto unimolecular quanto bimolecular, né, das substituições nucleofílicas. O primeiro fator vai ser o efeito da estrutura do substrato, que nós estamos pegando como exemplo os aletos de alquila. Por essa informação aqui, nós podemos ver que as reações SN2 ocorrem com uma velocidade maior quando o substrato for um aleto metílico. Depois vem o primário e o secundário, e o terciário nós consideramos não reativo pelo mecanismo de substituição nucleofílica de segunda ordem. Aqui nessa figura nós podemos ver a velocidade relativa. Foi pego como referência um aleto primário. Aí podemos ver que o aleto de metila ele reage com uma velocidade 30 vezes maior e os outros aletos reagem com uma velocidade menor, sendo que o terciário aqui é praticamente zero, ou seja, ele é não reativo via SN2. Nós já vimos nos vídeos anteriores que numa reação SN2 o nucleófilo faz o ataque nucleofílico pelo orbital antiligante da ligação carbono com o grupamento de saída. E esse orbital antiligante está em posição oposta ao orbital ligante. Para a ligação do nucleófilo com o carbono parcialmente positivo ocorrer, o nucleófilo tem que se aproximar o máximo possível com o seu par de elétrons desse orbital antiligante vazio. E por isso que os aletos de metila reagem com uma velocidade maior, porque pelo lado que o nucleófilo se aproxima, eu tenho 3 hidrogênios que são átomos pequenos que praticamente não atrapalham essa aproximação. Já no aleto primário, o nucleófilo se aproxima da mesma maneira, porém agora eu tenho um grupamento alquil, que no caso aqui é um CH3, que está dificultando a aproximação do nucleófilo ao orbital antiligante. Essa dificuldade de aproximação diminui a velocidade de reação. Então nós podemos dizer que esse grupamento alquil proporciona um impedimento estérico. Tá? E esse impedimento estérico então dificulta a aproximação e consequentemente diminui a velocidade da reação. E pelo mesmo motivo que um aleto de alquila secundário, a velocidade é ainda menor, porque agora o nucleófilo se aproxima do orbital antiligante do carbono, por um lado que eu tenho 2 grupamentos alquilos proporcionando esse mesmo impedimento estérico, dificultando mais ainda a aproximação e diminuindo, consequentemente, a velocidade. E o motivo pelo qual um aleto terciário é considerado não reativo por substituição nucleofílica bimolecular é porque o nucleófilo teria que se aproximar do carbono para fazer o ataque nucleofílico pelo lado que eu tenho 3 grupamentos alquilos proporcionando um impedimento estérico muito grande que dificulta muito essa aproximação, tanto que nós consideramos esse tipo de aleto como não reativo. E aqui, para completar a discussão, nós temos um aleto de neopentila, ele também é um aleto primário, né? Como aqui o aleto com grupamento etila. Legal? Então, os dois são aletos primários, porém a velocidade desse aleto primário é muito maior do que esse. E pelo próprio desenho que está aqui na figura, dá para a gente perceber, né? Embora os dois aletos sejam primários, aqui nesse daqui o nucleófilo se aproxima do carbono para fazer o ataque nucleofílico, por um lado que tem um grupamento volumoso CH3. Porém, no aleto de neopentila, o nucleófilo também se aproxima pelo lado oposto ao grupamento de saída, mas só que ele se aproxima por um lado que tem um radical terquibutila, que é muito mais volumoso do que um radical metila. Então, como esse grupamento aqui é muito mais volumoso, a aproximação do nucleófilo para fazer o ataque nucleofílico
vai ser mais difícil de ocorrer e por isso que a velocidade será menor. Podemos explicar essa diferença de velocidade das reações SN2 também utilizando o gráfico de energia livre. Peguei aqui como exemplo o haleto metílico, que é o que reage com uma velocidade maior, e vamos comparar com o haleto secundário, que dos haletos que reagem via SN2, ele é o que tem a menor velocidade. Então aqui pelos gráficos nós podemos observar que os reagentes se transformam em produtos, porém antes de ocorrer essa transformação, eu tenho a formação dos estados de transição, correto? E como nós já falamos, o estado de transição é formado na situação de maior energia dessa reação. Para que esses estados de transição sejam formados, é preciso fornecimento de energia, que nós chamamos de energia livre de transição. Aqui no primeiro caso dos haletos metílicos, tem aqui desenhado o estado de transição e nós observamos que o estado de transição é formado e o carbono que está sendo atacado, ele tem ligação com 3 átomos de hidrogênio que são pequenos. Então esse estado de transição aqui, ele é mais estável do que esse que tem 2 grupamentos CH3 volumosos que dão uma certa instabilidade para essa estrutura. Se esse estado de transição é mais instável, tá? Se ele é mais instável, ele apresenta uma maior energia em relação ao outro estado de transição que é mais estável e, consequentemente, vai apresentar uma menor energia. Com isso, nós podemos concluir que a energia livre de transição para a formação do estado de transição, quando um haleto secundário participa da reação, é muito maior do que a energia livre de transição quando o estado de transição de um haleto metílico é formado. E como também nós vimos em alguns slides anteriores, quanto maior for essa energia livre de transição, menor vai ser a velocidade da reação. Então vamos colocar aqui, ó, quanto maior for a energia livre de transição, menor será a velocidade da reação. Aqui nós continuaremos com o efeito da estrutura do substrato, porém agora falaremos sobre reações de substituição nucleofílica unimolecular. Aí aqui eu tenho uma observação que nós já falamos, né? Para um haleto de alquila sofrer uma reação de substituição via mecanismo SN1, é necessário que seja formado um carbocátion. Porém, esse carbocátion tem que ser estável. Para um carbocátion ser estável, a sua carga positiva tem que estar amenizada, como nos carbocátions terciários, alílicos e benzílicos. Existem 2 formas da carga positiva do carbocátion ser amenizada. Uma é como aqui no caso de um carbocátion terciário, que o carbono positivo está ligado a 3 radicais alquila e, como nós já sabemos, radicais alquilas são fornecedores de elétrons por indução e por hiperconjugação. Então eu tenho aqui, ó, 3 radicais alquila fornecendo elétrons para o carbono que está positivo. Esse fornecimento de elétrons pelos radicais alquilas ameniza essa carga positiva, estabilizando essa estrutura. Uma outra forma da carga positiva ser estabilizada é essa carga se dispersar na estrutura do carbocátion, que no caso aqui, tanto do alílico quanto do benzílico, essas cargas se dispersam por ressonância. Então eu tenho a carga positiva atraindo os elétrons da ligação π para esse carbono. Então eu vou ter aqui essa estrutura de ressonância sendo formada. Agora nessa estrutura de ressonância, quem está com a carga positiva é o carbono da esquerda. Então nós podemos afirmar que a carga positiva nessa estrutura do carbocátion alílico fica dispersa entre esse carbono e esse carbono. Então, se a carga positiva se dispersou, isso estabiliza o carbocátion. No benzílico ocorre a mesma coisa, eu vou ter várias estruturas de ressonância. Essa daqui vai ser a segunda estrutura de ressonância. A ressonância pode continuar
ocorrendo e, consequentemente, a carga positiva continua se dispersando. Tá? Ó, agora a carga positiva vem para cá e a ressonância continua ocorrendo. E nós temos, por último, aqui essa estrutura de ressonância. Então, aqui a carga positiva no aleto benzílico, no carbocátion benzílico, a carga positiva fica dispersa entre este carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono. Se a carga positiva se dispersou, o carbocátion se tornou estável. E aqui, então, para resumir o efeito da estrutura do substrato nessas reações, nós temos que saber que a reação de substituição nucleofílica de segunda ordem vai ocorrer em aletos de metila, primários e secundários. Nessa ordem de velocidade, o aleto de metila reage com uma velocidade maior do que o primário, que reage com uma velocidade maior do que o secundário. Esse decréscimo da velocidade, nesse sentido, está relacionado pelo aumento do impedimento estérico e aumento também da energia livre de transição para a formação dos estados de transição. E as substituições nucleofílicas de primeira ordem ocorrem em aletos de alquila do tipo terciário, alílico e benzílico, porque esses três aletos formam carbocátions estáveis. Termina por aqui, então, o efeito da estrutura do substrato nas velocidades das reações de substituição nucleofílica. Beleza?